Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks. E eu, Alex Leite, vou entrevistar aqui a Sheila, que nós vamos falar de P2P, pessoal. P2P para compras, tem muitos que sabem que é, tem alguns que não, a gente vai falar a definição um pouquinho. Mais interessante é a gente tentar entender que práticas e como que eu melhoro a cadeia do P2P de ponta a ponta aí na sua empresa. Sheila, muito bem-vinda. Nosso co-host Jean, muito bem-vindo, Jean, novamente aqui como co-host, é isso aí. Sheila, quando a gente fala da cadeia de P2P, acontece de tudo, né? Desde pedidos super comuns assim, nessa cadeia de ponta a ponta, com alguns pedidos um pouco diferentes, né? Sim. Que parece que ou o requisitante não entendeu direito o escopo, ou eventualmente não se preocupou com a cultura, por exemplo, sim, desse pedido. Já aconteceu alguma coisa de um pedido que veio no meio torto no seu P2P aí? Fora da linha? Aconteceu sim, acontece. E acontece com frequência, né? Mas o caso recente que nós temos é o requisitante que não está no país, então é um requisitante de fora, ou seja, não entende a cultura do país, principalmente a cultura da onde a nossa fábrica está instalada, na região sul. E a solicitação foi que a gente reduzisse o consumo de carne no restaurante da fábrica. Qualquer carne ou não? Não, carne vermelha. Carne vermelha. Onde que é a fábrica, para todo mundo saber? A fábrica está em Santa Catarina. Santa Catarina. O pessoal não gosta de churrasco lá, não gosta de carne. Gosta pouco. De churrasco, inclusive. É isso mesmo. Ninguém tem churrasqueira na sua casa. Ninguém tem churrasqueira em casa. E aí, muito que bem. Com qual objetivo? O objetivo era contribuir para a redução de emissões. O objetivo era muito nobre, com certeza, todo mundo tem que ter a sua contribuição, mas neste item específico, difícil de atender, muito difícil. Né? Difícil de atender. Então, eu não posso dizer que depois de algumas reuniões, algumas explicações, a gente saiu fora desse target de redução e a gente continua oferecendo carne. Porque, lógico, já pegando o gancho do P2P com o objetivo, o ESG hoje já é uma política da BMW. Sim, Já é uma política clara, bem definida e bem trabalhada. Exatamente. Dentro dessas ações veio essa de emissão de gás. É claro. Algumas pessoas, né, que não conhecem, como aconteceu comigo há alguns anos atrás, né? Na hora que falou, emissão de gás da carne, sim, né? Qual que é o problema, eu tô pensando né? em emissão, será que é o transporte, né? Não é, né? Para quem não manja o que é isso aí, são os gases emitidos pelos animais, né? Assim como nós emitimos gases com cheiros não muito interessantes. Eu não. Certo? Você não. Flores. Flores, é isso aí. Tipo enxofre, né? Que é um pouquinho diferente. E os animais também produzem esses gases na atmosfera e tal. O interessante é que esse valor, ele não é desprezível, né? Não estou falando que é alto ou não, comparado com um caminhão, é muito menor. É incomparável. É incomparável pegar o transporte com o caminhão ali do que emite de CO2 com... Né? E foi essa a argumentação, né? A gente precisa ser coerente entre a contribuição propriamente dita versus o impacto na cultura. Então, eu acho que essa foi a principal linha de explicação, né? Mas o que todo mundo quer saber é o seguinte, e aí? Cortou a carne ou não cortou? Não cortou, continua a carne. Continua. E eventualmente você vai pegar o mesmo percentual ali. Exato, e contribuir de outra forma. E contribuir de outra forma. Exato. Que é uma coisa interessante. Então, continuamos atingindo o target, mas com outras formas, sem prejudicar o bem-estar do pessoal na fábrica. Nossa, mas essa questão de cultura é muito interessante, né? Sim. Porque acontece bastante de troca de coisas que tem outra cultura que no local não dá, né? Não, e assim, a gente mexe num item muito importante para as pessoas, que é o seu bem-estar ali no dia a dia. Então, todos querem ter uma alimentação que lhe agrada, né? Que seja saudável, mas que também lhe agrada. Então, isso seria algo que deixaria muitas pessoas tristes, né? Ou chateada, insatisfeita. Então, a gente ia ajudar de um lado, mas ia atrapalhar outro muito grande, que talvez seria difícil de fazer o trade-off. De recuperar, exatamente. E quem quiser pesquisar também, pode tranquilamente pesquisar emissão de gado, vaca e boi versus porco versus o frango, né? Fica aí a dica para quem quiser e pode mandar para nós aí no comentário. Que a gente eu tô interessada. Né? Entre outros tem muita diferença de um para outro. Né? Achei um negócio legal que foi o que a Sheila falou, que eles identificaram que não dava para mudar por uma questão cultural, né? Bem-estar dos funcionários,
mas identificaram aí qual seria esse target, né, essa quantidade, e mudaram a estratégia para fazer isso em uma outra coisa que dá para fazer. Né? Porque tem, às vezes, algumas empresas que só optam pelo não, mas também não muda a estratégia e não enxerga outras possibilidades. É o famoso pensar fora da caixa, né? Eu vou atingir meu target, mas talvez eu possa chegar nele de outra forma, por outro caminho, né? Isso aí. E, como nós falamos, a gente está falando de P2P, vamos definir um pouco o que é P2P, porque é lógico, a sigla Procurement to Pay. E aí, beleza, fala da compra até o pagamento. O que você considera do Procurement to Pay? E aí já entra algumas coisas. Puxa, o Strategic Sourcing, ou seja, o estudo está antes ou está depois, a negociação está no meio ou não está, o contrato está aqui no meio. O que é o seu P2P lá? Onde eu trabalho hoje, e que também é o meu conceito, então está muito alinhado, é desde a necessidade da compra. Então, desde o momento em que o requisitante identificou que ele tem uma necessidade. Todo o processo dele de planejamento, porque às vezes é uma compra fácil, né? A descrição é simples, mas às vezes precisa de um planejamento, né? De um descritivo mais detalhado. Deste momento até o momento em que o fornecedor recebe pelo serviço ou pelo material entregue. Para mim, toda a cadeia que está entre essas duas pontas então, é do primeiro pedido do requisitante ali até o pagamento efetivamente. Exato. Quando você está falando no seu P2P, a entrega depois do pagamento ainda está aqui dentro ou não? Ainda está. Ainda que está. Eu não pago antes, mas sim. Mas sim, se eu pagasse, sim, consideraria a entrega. Tem coisas às vezes que é à vista. Você está pagando um serviço à vista e esse serviço é prestado ao longo do ano, por exemplo. Difícil. A gente não trabalha assim, mas sim. Eu tenho um exemplo, por exemplo. Nós já aproveitando aqui, né? Nós temos o Supply Go, que é um produto nosso. Conheço. É o Supply Go, nosso produto aqui da Live University em Brasília. Fazer a propaganda. Isso, o Supply Go. E o Supply Go é o nosso produto que a gente dá uma academia corporativa para a empresa, paga por assinatura. A gente, no normal, é pagar parcelado a mensalidade do Supply Go, mas tem empresas que optam por pagar à vista. Sim. Né? Então, ela paga à vista e vai ter 1 ano de uso, por exemplo, do Supply Go. Faz sentido. Aí até a entrega. Aí até a entrega, né? Porque entregou, vamos dizer assim, logou, você pode pagar o primeiro ali, que está logando no sistema, os usuários, os alunos já estão usando, mas ali você tem 12 meses de serviço e nesse caso não dá. Mas mesmo que fosse parcelado, né? Você fecharia um contrato agora, pagaria mês a mês, mas aí seria até o primeiro ponto de uso no seu caso aqui, né? Não, até o final. Até o final. Tá. Tem que ser até o final, porque aí sim existe, por exemplo, pagamentos que são de acordo com quality gates, né? Com entregas, com cronogramas. Isso. Então, assim, até o último ponto ainda está dentro do P2P, ainda precisa ser acompanhado. Perfeito. Supply Go, inclusive, que agora já tem legendas em português. Porque agora tem uma questão de acessibilidade. Tá mais fácil. Social. Então já temos legenda em português e também inglês e espanhol, porque agora a gente está expandindo para a América Latina e outros países. Parabéns. Então, quem quiser, fique aí. Supply Go pode pedir para nós aí. Ou seja, aprende sobre compras Procurement Supply, ainda treina o inglês e espanhol. Se quiser, põe a legenda lá e Caraca. 2 em 1. Este episódio nosso vai ter legenda em inglês e espanhol. Olha que legal, ótimo. Quer dizer que eu posso mandar então para o grupo, para fora do país? Adorei a ideia. Adorei a ideia. Isso aí. Vamos lá. Nessa cadeia sua, então, de P2P, que você já explicou de onde vai. Onde você enxerga hoje que estão os maiores desafios do teu P2P? Tá. Eu acho que é o desconhecimento da cadeia de impostos no Brasil. Eu acho que esse é o principal ponto. Não só pelo lado do comprador, mas o lado do requisitante e do fornecedor. Hoje é a nossa principal dor dentro do processo. Boa. Detalhe um pouco mais isso para o pessoal. Detalhe. Qual que é a dor ali? Detalhe. É o cálculo, é a venda, a negociação, onde que está? Não, é o cálculo propriamente dito. Porque hoje nós trabalhamos com preço líquido. Mas para chegar no líquido, eu preciso saber do bruto e saber os impostos que estão lá. Muitas vezes, o fornecedor não sabe, o vendedor, né? A pessoa que emite a nota vai emitir a nota, mas o vendedor. Então, a gente até pede, detalha na proposta os impostos, né?
vem qualquer coisa, menos o que vem na nota fiscal depois. Então, esse processo é difícil, porque daí o comprador, muitas vezes, também não consegue dizer se está certo ou se está errado. E aí a gente descobre o erro quando a nota fiscal chegou. E aí, muitas vezes, é um retrabalho, volta todo o processo, todo mundo precisa mexer no pedido, mexe na requisição, aprova tudo de novo. Então, assim, esse é hoje o nosso assim, principal problema. Eu vou te falar, ouvindo ela, estava me dando palpitação, assim, porque eu lembrei de um passado não tão distante da minha vida, e essa dor de você chegar lá e falar, tá errado o pedido. Aí você vai identificar, foi algum problema talvez na negociação, por falta de interpretação daqueles dados, e é isso, muda todo o processo, um retrabalho. E ele vai acabar com os indicadores que daqui a pouco a gente fala, né? Porque o próprio indicador de TMA, por exemplo, média de atendimento. É verdade. Deixa tudo no vermelho. Deixa tudo no vermelho, porque vai voltar, vai começar a contar o reloginho de novo. Há uma esperança com a reforma tributária, mas ela vai ser tão longa. Eu ia te falar o contrário. E eu juro que não é propaganda. Cara, eu ia falar que tu ia fazer propaganda. Não é uma propaganda premeditada. O pessoal vai achar que é. Eu tô falando pra você, não é uma propaganda premeditada. Não é. Foi sem querer aqui. Nós vamos ter o curso para compradores da reforma tributária. E esse curso eu não lembro, porque eu não estava preparado para fazer essa propaganda, mas eu sei que ele é em abril, né, de 2025. Para quem está ouvindo a gente no tempo, em abril de 2025 a gente tem um curso de reforma tributária para compras. Já lança o link, então, para o pessoal pesquisar, porque todo mundo vai precisar. Vai precisar. E aí o que eu tenho para comentar, porque a gente está, inclusive por coincidência de novo, hoje estamos aqui no estúdio, mas lá fora está tendo o curso da reforma tributária, só que para o pessoal de tributos. Olha! Agora, está lotado lá fora. Não sei se você reparou aí que tá com televisão e tal. O pessoal está fazendo o curso da reforma tributária. Porque a gente tem outra escola além do Embrás, que é o Confeb, que é a nossa reforma de tributos. O que vai acontecer? Não vai facilitar em um primeiro momento, porque você vai ter que conviver com um sistema duplo. Sim, por um período é duplo. Por um período e por um período. E outra coisa, nos primeiros 1 ou 2 anos, o desenvolvimento e treinamento de novas coisas que vão ser importantes para o comprador, não vai ter nem... Se já não tem a competência do hoje, aprender um outro sistema vai demandar uma outra competência também. Sim. Então, vão ser os 2 primeiros anos ali, vão ser um pouco mais difíceis. De novo, é uma projeção que a gente vem fazendo com o mercado. Mas eu vai ter um ano e meio mais difícil, depois começa a arredondar. Que a transição é longa. A transição tributária é longa. De 10 anos, já caiu para 8 um pouco, porque ainda não saiu. Vamos calcular em torno de 8. Os primeiros 2 anos aí, por exemplo, final de 25 para 26, provavelmente vão ser anos ainda mais tumultuados. Agora, e vai ter uma palestra nossa na Maratona de Supply Chain, também que é evento nosso em abril, sobre o tema, para mostrar o quanto tem de saving na reforma tributária. Saving? Saving. O olho brilha, né? Ou cost avoidance. Tem as duas coisas. Só para dar um exemplo básico, né? Que tem um monte de item, mas para dar um exemplo básico de reforma tributária, o custo do tributo de serviço vai aumentar. A gente não sabe quanto alíquota, vai para 27 ainda não está definido. Está definido, mas vai aumentar o custo de serviço. Ao mesmo tempo, você vai poder tomar crédito. Sim. Você vai poder tomar crédito desse serviço que você não toma crédito hoje. Sim. Mas você só toma crédito, por exemplo, se a empresa for do lucro real presumido. Se ela for do simples, você não toma crédito. Então, você imagina que o comprador vai ter que entender o seguinte: eu fiz 2 cotações, vou inventar um valor aleatório, R$100 mil. Uma tá 100 mil, uma tá 999. Quando você olhar, você fala, vou para de 999. Mas, na verdade, nessa de 100 aqui, tá com 27% de tributo, essa também. Só que essa aqui, você vai conseguir tomar crédito. Então, na verdade, esse 100 mil aqui vou arredondar, 73 mil. E essa aqui não, essa aqui é uns 99. Né? Então, essa aqui tá muito mais barata que essa. E você tem que escolher pelo regime da empresa e não porque ela tá mais barata. E é na escolha do momento de compra. Ou seja, tem que olhar o todo. Eu vou chamar de saving. Quando é que estaria pagando 100 mil ou 99 aqui, aqui eu vou pagar 75, 73, entendeu? Então vai ter muita estratégia com a reforma tributária. Mas quem quiser faça o curso. Voltando ao nosso aqui, esse é um item complexo que vai atrapalhando um pouco o teu P2P, né? Vai, porque ele vai mudando o caminho, né? Então a gente define uma estratégia e muda tudo. Ok, vamos pegar o outro caminho. É sempre uma constante mudança. Perfeito. Já falando nisso, como o P2P é muito envolve, né, a lógica da operação,
Como é que você faz a operação disso? Vou perguntar de maneira mais específica. Tá. Você tem, por exemplo, o canal da área tributária, área fiscal da BMW. Não vou nem dizer parceira, que é um termo meio estranho. Fica meio óbvio que você vai falar que sim. Fala, não, meu Deus, cara, não vai falar. Mas a pergunta é, eles estão envolvidos no processo do tipo, já deu erro, pergunta para eles, tem um canal de e-mail, eles respondem. Existe um processo bem claro e definido? Ou é uma coisa, não, deu erro, descobre depois. Como que tá com a área tributária para melhorar isso aí? Excelente pergunta, porque ela estava muito boa até o ano passado. Tá. Em outubro do ano passado, a gente implementou o Culpa, que é bom, ele veio com vários benefícios, mas porque caiu. a parte de tributos, pelo ser internacional, Exato. Né, assim como o Ariba, que também é internacional, Sim. tem menos customização por um mercado eletrônico, um paradigma que são nacionais. Você tem um trade-off ali. Exatamente, ele não está preparado para a nossa mundial realidade. Do nacional. Exato. Então, assim, derrubou tudo que nós tínhamos que funcionava bem, que já levou alguns anos para construir. Então, estamos neste momento com um comitê, onde tem compras, controladoria, contábil, fiscal, e todo mundo discutindo qual que é a melhor forma de tratar esse ponto. Provavelmente chegaremos nesse nível de ter um canal, que hoje não tem, hoje é uma empresa terceira que faz para nós, mas que também não está funcionando redondo. Não porque a empresa não está funcionando bem, mas o processo mudou. Então, assim, estamos neste momento rediscutindo em função da mudança de sistema. Então, assim, algo que não era para ser tão doloroso passou a ser, e os KPIs, né, foram por água abaixo. Por água abaixo. Impossível mensurar nesse momento. Uma dica que nós iremos dar no curso da reforma tributária é que hoje já existem calculadoras que você joga o nome do fornecedor e o NCM ali e ele calcula quanto é o tributo. Hoje, né? Hoje estamos falando aqui de março de 25, já existem essas calculadoras. Sim. Uma das dicas que a gente vai dar no curso é que o comprador tem acesso à calculadora. Certo. Entendeu? Não, você assina a calculadora, que hoje quem usa é a área fiscal. É a fiscal. Mas a sacada que a gente vai dar de exemplo vai falar, mas por que você, comprador, não usa a calculadora? Porque você joga o CNPJ do fornecedor. Traz a tecnologia para compras, né? E ele vai te cuspir antes. Esse aqui paga tanto, deveria pagar tanto, paga tanto. Aí você confere antes da emissão da nota ou na hora da negociação, entendeu? Excelente. Você antecipa um problema usando uma calculadora. Hoje não é o comprador, é verdade. Não é o comprador. Porque o fiscal tem essa calculadora lá. Sim. Né? Mas é o que a gente está falando, como a reforma vai esbarrar muito nesse momento da negociação, porque eu como comprador, vou precisar entender, analisar e tudo, vai chegar a hora, ou chegou, né, melhor, de que eu também vou ter que trazer essas ferramentas e essas tecnologias para o meu lado e começar a dominar. Para trazer agilidade para o processo, né? Porque senão cada vez que eu for perguntar para o fiscal, eu não saio do lugar. Isso aí. É isso aí. Bom, outro desafio no teu P2P. Vamos falar de 3 aí, você falou de 1. Certo. O próximo é treinamento. Treinamento. É trazer o requisitante para o processo, manter ele ativo no que precisa ser feito, o que é requisito básico, o que é nice to have. Então, o treinamento é constante. Talvez vamos ver se vai fazer sentido, então, eu inverter o desafio. O desafio tá certo, o treinamento. Mas, na verdade, é porque existe um problema, então, que é comum em áreas de compras e que acontece com você, que é o requisitante não fazer uma especificação correta e você precisar treiná-lo. Esse é um dos problemas. Quais mais centrais que tem com o requisitante? Porque o treinamento é o remédio para a dor, né? Isso é quando ele sabe o que quer comprar, né? Às vezes que nem ele sabe. Acontece. O que acontece ali, o requisitante, que você tem que dar treinamento do quê, né, na prática? Treinamento do quê? Primeiro processo. Eles precisam entender o processo, porque na cabeça do requisitante, ele vai lançar um pedido, né, uma solicitação para compras e ele vai receber o item e pronto. Ele não imagina o que tem no meio. O segundo é a especificação. Então, eu já tive vários casos de especificação que é inaceitáveis, assim, uma linha para comprar uma mídia. Não. Fale-me mais sobre, né? É muito difícil. Então, assim, o treinamento para o requisitante entender o que é importante, o que para ele é essencial, que ele não pode deixar de ter, porque isso para o comprador é relevante na análise da proposta. Então, e o terceiro, né, é importante também ele saber o que é a entrega, porque já acontece muito conosco, o requisitante, eu não gosto desse fornecedor. Mas não gosta por quê?
Ah, não gosto porque ele não me entrega no prazo. Ele não te entrega no prazo? Mas qual que era o prazo? Aí a gente vai entender, nunca foi dito um prazo para o fornecedor. Esse é um exemplo, né? É um exemplo. Então, assim, o requisitante ele precisa entender que ele também tem um compromisso de especificar corretamente, conhecer o processo de ponta a ponta e, no final, saber se ele recebeu o que ele comprou, para ele conseguir desafiar e garantir que ele tem um bom fornecedor na mão, né? Perfeito. Antes da gente entrar no treinamento, você tem um processo bem desenhado disso? E aí minha pergunta já vai. Segmentado, vou explicar o que é o segmentado, poderia usar outra palavra, por categoria, né? Eventualmente fala, puxa, eu tenho para facilities um processo bem definido, o requisitante vai lá, preenche o formulário, estou inventando aqui, preenche o formulário, vai tudo pelo fluxo eletrônico, vai, puxa, se já é mídia, não. Se já é um valor acima de 100 mil, tem um outro. Quais são as segmentações e processos que você tem no teu P2P? Ele não é por commodity, todas as commodities seguem o mesmo, ele é por valor. Por valor. Ele é por valor hoje. Então, a gente tem as compras que a gente chama de baixo valor, né, que seguem um fluxo mais ágil, mais rápido. Tem as compras que a gente chama de médias, né, que são aquelas que a gente negocia de forma mais rápida. Perfeito. E tem os grandes projetos. Boa. Aí sim, tem uma RFQ bem baixo valor, médias e grandes projetos. Exato. Tá. E qual que é o teu P2P básico de baixo valor? Ele é igual. A diferença é que o comprador, ele não se envolve. Hoje, com o Cupa trabalha sozinho no baixo valor. Tá. A gente manda a solicitação, o Cupa mesmo já coloca o resultado, o comprador só olha que está tudo bem e vai para frente. Então, ele é um processo muito rápido. Muito rápido. O médio, aí a gente tem hoje pessoas específicas para cuidar o médio. Porque o médio, o requisitante... Você é separado, a área de compras é separada por categorias ali ou não? Comprador por categoria? Não, por valor. Por valor também. Também o próprio time é por valor. Tá bom. Hoje também é por valor. Tá. Então eu tenho aquele comprador que ele só foca no médio. Por que o médio é importante? Porque eu preciso dar agilidade no processo, né? E aí eu tenho o comprador que cuida do alto valor. Porque aí sim é uma negociação diferente, é uma preparação de documentação diferente, é uma avaliação de mercado que também exige uma outra visão. Então eles são separados hoje nesse Perfeito. formato. E aí voltando para o requisitante, desde a parte da especificação, como expectativa de prazo, etc. Do grande projeto, vamos pegar os dois para não pegar o do meio, com o de baixo valor, tem uma diferença grande nisso aí. Muita. O de baixo valor já está eletrônico, está com o Cupa, mas ele preenche um formulário dentro do Cupa, vai como é que está esse aqui e como é que está o de grande valor. Ele também dá uma entrada, entre aspas, eletrônica ou já é reunião de largada? Não, faz kickoff. Faz kickoff. O grande valor vai no kickoff. O grande valor faz no kickoff, onde a gente determina cronograma, responsabilidade, quem faz o quê, enfim. E aí sim depois entra no sistema e vai seguindo. O baixo valor, ele vai direto no sistema. Entrou no Cupa, requisitante vai lá, entra no Cupa, solicita, vai passar eventualmente na mão do comprador para validar alguma coisa. E aí vai direto para lá. Exato. Nesse caso, não há nem o contato. Estou falando de reunião físico, de falar. Normalmente não tem nenhum contato. Baixo valor, não. O baixo valor entre o requisitante e o comprador. Não. No médio, eventualmente, tem um WhatsApp, um telefone, um e-mail. Deixa eu entender aqui a solicitação, que não está bem clara, enfim. Então, eventualmente tem. Mas no baixo valor, não. Teoricamente, vai eletrônico, flui sozinho. O que é o problema? Chega a nota fiscal errada. Chega a nota fiscal errada, que é o problema. Perfeito. E aí, voltando ao treinamento, então. Dado isso aí, qual é o foco do treinamento e para qual das camadas, se é para todos ou não, e tem um foco central nisso? A gente tem 3 tipos de treinamento diferentes hoje. Um só de processo. Eu chamo o requisitante só para falar de processo. Que por muito tempo foi um treinamento chato, cansativo, né? Porque ele não entende o fluxo, vai, não vai, aqui eu vou, aqui eu faço. Então a gente fez um jogo. Que esse ano também está mudando, porque o Cupa trouxe algumas mudanças, mas a gente faz um jogo, literalmente um jogo de tabuleiro, onde tem algumas pessoas que são compradores, outros são requisitantes, são fornecedores, mas é um tabuleiro e eles vão jogando. Então, assim, fica mais fácil de compreender o processo. E eles adoram, porque aí no final tem o time vencedor, ganha boné, ganha garrafinha, né? Mas eu adoro o jogo. Aqui a gente faz bastante gamification na live, inclusive como estratégia de treinamento. Então, você está usando. Olha aí. Muito bem. Aí, curiosidade do jogo, sem entrar nos detalhes do jogo, mas falou que ganha. Como que compete?
Só o macro do tipo é um time, é uma empresa, outro time, outra empresa. Eles são equipes, eles são equipes. Então, mas de uma empresa, por exemplo, BMW 1, 2 e 3. Isso. BMW que performa melhor ganha. Exatamente. Tá. E eles gostam, porque eles ficam competindo, ficam olhando. Será que o outro está na frente? Não, mas eu vou... É bacana. Quais são, já vou me misturar uma pergunta com a outra, os indicadores do jogo para depois a gente misturar os indicadores que você usa no P2P? Boa. A gente fala sobre documentação. Tá. Então, em vários momentos no jogo eles precisam voltar atrás porque a documentação não estava correta. Então tem esse caso. Tem também falta de aprovação. Então eles querem seguir, aí chega lá e fala assim, mas o financeiro não aprovou, volta. Volte 3K. Mais ou menos por aí. Então é bem bacana. Documentação, falta de documentação, aprovação e, poxa, me falhou, tem mais uma, falhou, daqui a pouco volta. Mas, eu acho que é planejamento de cronograma, se eu não estou enganada. Tá. Mas o pessoal gosta, porque eles aprendem na prática, mas precisa refazer todo ano. Todo ano. Mesmo não contando com o turnover, não é por causa do turnover do time. Não só pelo turnover, é para lembrar. Exatamente, é lembrar todo mundo, existe esse processo. E às vezes a gente também atualiza o processo, né? Então acaba sendo uma oportunidade de mostrar, mudou aqui, melhorou, piorou. Então o treinamento é constante. Treinamento é constante. Bom, alguma outra ênfase no treinamento que tem? Por exemplo, especificação? Aí é outro treinamento. Aí nós temos treinamento, perfeito. Que você falou de processo. Isso. O primeiro do game é só processo. Aí temos outro treinamento onde a gente fala da importância da especificação. Então, a gente traz vários exemplos de especificação mal feita e serviço entregue ou material entregue de forma errada. Aí por quê? A gente faz lá o Ishikawa. Mas por que chegou errado? Né? Aí vai olhar, mas aqui na especificação não estava completo. Então, a gente traz... Aí é um pouco diferente, mas no estudo de caso, né? E como a gente pode melhorar, justamente para trazer o conhecimento. O que eu posso fazer de diferente, né? Essa especificação é boa, essa não é? O que elas têm de diferente comparado? Então, é um treinamento um pouco mais cansativo, mas ainda assim interativo. Todos eles conseguem ali falar, colocar sua opinião, enfim. E também tem perguntas no final... Para ver se a pessoa entendeu o treinamento. Aí vem o brindezinho. Que passou só, né? Não pode só assinar a lista de presença, né? E essa parte do escopo é importante. Eu sempre falava pro meu requisitante, né? Eu acredito que você sabe o que você está pedindo. Sei. Mas aquela informação básica que você acha que é muito irrelevante, para mim é muito importante. Exato. Eu atendia muito marketing e vinha de vez em quando assim, vamos fazer uma ação fora da caixinha. Mas o que é uma ação fora da caixinha para você? Pode ser tanta coisa. Pode ser muita coisa. Eu preciso que você me dê detalhe. Sei. Então, a importância do escopo para o comprador, o detalhamento desse escopo, né? Porque saber o que é, a gente sabe. Caneta eu sei, né? Mas que tipo de caneta, né? O que é essa? O que essa caneta vai ser usada? Onde? Às vezes, exatamente para qual que é o resultado que eu espero, já ajuda a montar a especificação. Que às vezes a pessoa não sabe. Eu quero caneta, mas ela precisa ser permanente? É isso. Né? Então, assim, já coloca aqui na especificação, a caneta precisa ser permanente, né? Então, assim, autoconhecimento. Autoconhecimento ali da sua atividade, do que você quer, do que tu espera na entrega. E isso é aprendizado, por isso que o treinamento é contínuo, né? É contínuo. Existe algum problema assim, que ocorre com mais frequência, digamos assim, onde vem o requisitante, vamos supor que ele especificou direitinho no processo, e aí ele tem, muitas vezes, um fornecedor de preferência, né? E o comprador vai optar por outro fornecedor. Sei. E acaba tendo um atrito. Pode ser até antes do fechamento do negócio ou mesmo depois, vamos falar do antes. Isso ocorre, né? Ocorre. Onde ocorre? Que é um clássico, né? Por isso que a gente falou, é um clássico. Isso ocorre, né? Tipo, vai trocar meu fornecedor, não quero, queria aquele, tal. Quando ocorre esse impasse, digamos assim, como que isso não ocorre no baixo valor, pelo que você explicou, certo? Quase baixo não. valor é mais automático, mas vamos pegar no médio. Acredito que o grande projeto pode até ocorrer, mas como está em kickoff, reunião, se foi bem alinhado, isso deve ocorrer no teu médio mais, né? Mais é no médio. É isso aí, faz sentido. Como tratar esse impasse do ponto de vista do P2P mesmo? Sei. Né? O que você desenhou em cima disso? Para não travar, senão, nossa, trava ali, vai e volta, o cara tá reclamando. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Aí depende da política da empresa, né? Tá. Hoje a nossa política diz que a última palavra é do comprador. Tá.
porque entende-se que o comprador está comparando corretamente e escolhendo o melhor preço. Então, assim, o que eu uso de boa prática? E aí eu digo que é boa prática mesmo para manter o nível de ambiente agradável. Se eu estou no impasse, eu quero saber o motivo do requisitante. Então, ele precisa trazer um bom motivo. Ou porque ele teve uma experiência ruim com outro fornecedor, ou porque esse fornecedor aqui tem algum ganho que a gente não está enxergando. Então, traga-me, né? Justifique seu ganho. Então, eu dou a voz, mas não significa que eu aceite. Então, Perfeito, esse é o momento. Quando gera esse impasse, até em termos de... Você já mapeou como... Vou ser bem específico agora, porque a gente está falando de P2P. Você já mapeou como ele ocorre? Deixa eu traduzir. É um e-mail, é um WhatsApp, o cara bate lá e fala, ô, João, não sei o quê. Como que ele ocorre na maioria das vezes, assim, Ele é informal. Canal, assim? Não, ele é informal. É informal. Ele é informal. Quando a gente pede para colocar na documentação, nunca vem a preferência do fornecedor. Nunca vem. Não, todos podem me atender, todos são ótimos. Tal. Aí, na hora que vai começar, o comprador eventualmente vai falar, olha, estamos quase fechando com um fulano aqui. Aí fala, não. Exato. Isso aí não dá. Já chegou em uma fase em que nós não anunciávamos. O requisitante ficava sabendo da nomeação junto com o fornecedor. Mas aí também é ruim. Eu também acho que não é o melhor momento. Até para a experiência dele, né? Como cliente interno. Exato. Te puxa a revelação. Esse é seu fornecedor. Você matou a pau, já. É uma coisa que se você para pensar no trade-off, né? Você fazendo essa revelação surpresa e tirando ele do jogo, você ganha agilidade. Sim. E, eventualmente, vamos falar de maneira geral, você deve ganhar saving. Né? De maneira geral, você bate um save e bate uma agilidade. E não vai ter o atrito, vai. Só que você perde na satisfação do teu cliente interno. Exato. O trade-off é o quanto que eu quero privilegiar o saving e atendimento rápido versus a satisfação do meu usuário. Por isso que voltamos atrás e hoje a gente conversa. Vamos chegar aqui em um alinhamento que seja bom para todo mundo. Ou seja, o meu compromisso é fazer o processo correto e justo e entregar o melhor resultado para a empresa. E o comprador tem um papel tão estratégico nisso, porque ao mesmo tempo que ele vai lá e entende o lado do requisitante, porque é isso que você falou, às vezes o requisitante tem um ganho ali que eu não estou conseguindo enxergar, ao mesmo tempo eu trazendo novas possibilidades para ele, eu posso expandir essa visão dele, porque ele está tão focado ali naquele fornecedor que é normal, que atende bem, mas se eu levo para ele novas possibilidades, não só essas são as 3 opções, mas eu vou te detalhar quais são as 3 opções. Demanda tempo, lógico, né? Você tem ali um trabalho... Mas eu sempre tive essa preocupação de quando propor um novo fornecedor, eu vou não só mostrar o nome do fornecedor, mas eu vou mostrar o ganho para o negócio. O que ele porque traz. O requisitante precisa comparar essa minha ideia também. Exato. Mas se eu só falar para ele qual é o valor, ele não vai querer trocar. Eu preciso mostrar qual é o ganho real para o negócio. Sabe que eu tenho uma dica, né? Opa, uma dica. Não que seja, mas... Queremos saber. Eu vejo pouca gente fazendo isso de compras, que é ensinar, treinar e mostrar a matriz Kraujik para o requisitante. Parece meio estranho. Você fala, a matriz Kraujik é de uso meu comprador. Não, a gente faz em conjunto. É isso. É bom. Por quê? Porque à medida que você treina e ensina a matriz Kraujik e mostra a Kraujik para ele, você permite falar o seguinte, olha, deixa eu mostrar onde essa compra está posicionada para a nossa empresa BMW. Exato. Essa compra está posicionada, um exemplo, no alto risco. Então aqui, João, a gente for João ou Maria o requisitante, que pode ele ter 2 ou 3 compras que o próprio João quer. Sim. João, a gente está posicionado em risco, só tem um fornecedor, provavelmente eu vou manter o atual seu, porque é muito risco aqui, e aqui eu não estou buscando save, vamos meter um contrato aqui, duração, legal. Aí o João caiu no mês seguinte com outra requisição. Você fala, João, só que agora caiu aqui no alavancável. Quando cai aqui, João, veja, você está vendo que aqui eu tenho muita opção e é justamente onde a estratégia é eu conseguir saving nessa categoria. João fala, muitas vezes ele fala, nossa, realmente, eu consigo um saving aqui. Aí ele vai entender e fala, faz sentido. Naquele outro mês eu pedi, não era para trocar, e nesse Parece bobo, mas esse alinhamento de entender que não é uma ideia e uma aleatoriedade do comprador, e sim uma estratégia da empresa, para mim muda muito o jogo. Muda totalmente, inclusive no dia a dia da conversa. Muda. Porque a próxima vez o requisitante vai perguntar,
Vamos identificar onde que está aqui esse meu item? Já? Já. Olha, não, aí tá num bom nível. Mas é porque esse cara entendeu que o save... Faça benchmarking aqui de requisição, treinamento com aqui. E tudo é flores, mas ok. Essa parte. Nossa! Mas é porque talvez esse requisitante já entendeu que saving, apesar de ser um KPI ele, muito importante para compras, esse saving não sou eu, comprador, que estou ganhando. E não é você, é o negócio. E quantas vezes você quer fechar com um fornecedor, o requisitante, mas não pode porque ficou acima do seu budget? Esse saving vai voltar para você. Em algum momento você vai poder realocar ele para um outro projeto, alguma outra coisa. E aí a gente coloca foco em outra coisa, né? Porque esse aqui eu já resolvi. Agora eu vou lá para esse outro lado que está precisando de atenção, né? No nosso, por exemplo, MBA de compras, a gente fala sobre isso, né? É bastante. Treina o comprador no Strategic Service na matriz Kraujik. E também a gente fala, na hora que a gente fala de gestão do stakeholder, que é um módulo que a gente também treina o pessoal para fazer essa iniciativa aqui. Então, quem quiser interesse, MBA de compras, pessoal, fica o link tá aí para mim, MBA de compras, vai lá, que tem dicas boas para P2P. Muita dica boa. Muita dica boa. É isso aí. Muito que bem. Vamos agora passar para quais são os KPIs, indicadores centrais que você tem. Se você quiser falar top 3 da área e depois só o de P2P, para a gente ver se algum bate. Tá bom. Próprio da área, né? O principal que a gente tem, não chamamos de saving, chamamos de... a gente chama de OIS, que é um termo em alemão difícil de dizer, mas alguma coisa assim, deixei de gastar. Beleza. Boa. Porque o saving é quando a gente retira esse valor da verba do requisitante, né? Por conceito. E a gente não faz isso. Então, o requisitante, ele continua com a sua verba lá, ele pode usar melhor, né? Então, ele pode inteligentemente usar esse valor que sobrou para outro projeto, outra coisa. Então, a gente faz esse indicador, que é o quanto compras conseguiu reduzir especificamente. Não significa que é uma redução para a empresa. Isso é bem diferente, né? É muito diferente. Muito diferente. Fiquei pensando aqui, falei, cara, vi poucos casos. Porque, na verdade, a empresa, não, entre aspas, não está ganhando muito, né? Em alguns momentos, não, porque ela aí vem... Ele vai gastar em outro lugar o dinheiro. Mas vem o princípio, os valores da empresa, né? Que é transparência e acreditar que a pessoa fará o melhor. Então, o requisitante, ele pode decidir, poxa, eu tenho X budget para fazer tudo que eu quero. Aí tá aqui a minha lista que eu acordei com a controladoria. Se eu liberei aqui, mas aqui eu descobri que eu vou gastar mais, o requisitante vai fazendo o seu balanço. Então, parte-se do princípio que o requisitante tem conhecimento e fará o melhor. Então, não, perfeito. O princípio da transparência. Que é ruim é bom, interessante ser diferente. Mas quando veio o corte vem pesado. Né? Tá vendo? Aí é para todo mundo. Na verdade, o corte não é o quanto conseguiu, o corte já foi. O quanto não dá mais. Você terá que fazer isso. Fazer. Mas beleza, voltando. Então, você tem esse tipo cost avoidance misturado com saving aí. Exatamente. Então, esse é um dos itens que a gente avalia. Outro é o single source. Então, a gente tem sim uma meta de fazer pouco single source. Perfeito. E aí vem a questão de eu faço só quando é necessário, né? E a gente sabe, single source nunca vai ser zero, sempre vai existir, mas ele tem sim um limite aceitável para a empresa. Esse single sourcing que você está falando só para deixar claro. O single source de eu comprar um item e só ter aquele item com um fornecedor. Exato. Ou você está falando um single sourcing / single bid, que eu quero falar, não, eu só cotei com um. Não. É comprar só tenho aquele item só com um fornecedor. Exatamente. Só vou deixar, beleza. E às vezes é estratégico. Às vezes é estratégico comprar com... Eu não quero olhar para o lá, eu quero aquele. Né? Acontece muito em marketing. Carro, eu vou contar porque não é segredo aqui, porque eu já gravei podcast com a Embraer, tá? E aí foi interessante, porque a Embraer tem uma característica interessante, né? Normalmente, a categoria de diretos é uma categoria, aspas, é errado isso, mas é aspas mais nobre, né? Né? Dentro da área de compra. Só, comprar indireto, comprar o direto, vai direto no bem ali, Embraer é o jato, né? Tô comprando o negócio do jato e não tô comprando papel higiênico. Muito mais legal comprar a turbina do motor. Mas é curioso, porque a Embraer, eu não diria que é o contrário, mas não é tão divertido ir para o direto da Embraer. Sabe por quê? Não tem concorrência. Eu acho que você
não pode, só tem um fornecedor. Por quê? Porque geral, a partir do fabricante, momento, né? Porque quando você já fechou e aquele jato foi homologado com aquele fornecedor, você não pode trocar o fornecedor. Então você sempre fica comprando com o mesmo fornecedor. Então, na verdade, eu estou exagerando, obviamente. O que acontece em outros lugares eu vou tirar pedido, porque precisa de uma turbina, a turbina é tal, acabou. E pronto. Eu não posso trocar, não posso negociar, é só negociar. Mas carro é parecido, os fornecedores... Então, isso por quê? No single source, por isso que eu perguntei, você falou de single source, não existe isso também no carro? Não, porque, quer dizer, sim. Pneu, você não pode ficar trocando de pneu no mesmo modelo de BMW? Não, no mesmo modelo não. Ele a nomeação é por toda a vida, todo o ciclo de vida do veículo. Então lá se vão 5, 6 anos de fornecimento. Exemplo, se foi Goodyear, Michelin, Pirelli, já foi, né? É o mesmo. Tá nomeado pro ano inteiro. Então, isso aí. Nomeou, a parte boa é que... single sourcing pra você? Não entra porque houve uma concorrência inicial. Houve uma concorrência inicial. Então, aquela concorrência ela é válida até o final da nomeação. Então, ele ainda é uma concorrência. Boa. Mas há casos, sim, de material direto, que é uma tecnologia específica. É isso. E o fornecedor trouxe a tecnologia. Então, eu vou usar ela. Eu iniciei minha carreira de compras na aviação offshore, lá no aeroporto de Jacarepaguá, atendendo... Mas lá era helicóptero, né? E por isso que eu falo que... talvez tá aí, porque eu gosto tanto de indiretos. Que depois eu desenvolvi a carreira como comprador indireto. Porque direto era isso, né? Eu tinha os helicópteros lá, o próprio fabricante, até a ferramenta tem que vir deles. Aí depois eu fui comprar miscelânea, papel. É dinâmico. Aí eu brinquei. O mundo inteiro. Aí eu brinquei. Então, você me ajudou a descobrir minha paixão por indireto. Viu? Diretos tem mais liberdade. Por isso que é errado falar que o direto é nobre. Não, é diferente. O spend normalmente é maior. Outro ponto de vista, né? Outro ponto de vista. Outro ponto de vista. A negociação é diferente. Mais resultado, às vezes, no indireto do que no direto. Mas até o formato da negociação é diferente, né? Porque mesmo no ciclo de vida de 6 anos, tu vai negociar com o fornecedor, porque nesse meio tempo vai ter troca técnica, tem inflação, tem câmbio. Acontecem as urgências, emergências. Então, a gente tem esse cost avoidance, com esse nome alemão, mais single sourcing. O que mais? O outro top 3 aí daria para depois a gente vir para o P2P. Que as compras de baixo valor, elas não podem ultrapassar 3% do spend. Então, 3% do spend. 3% do spend. Então, assim, ela realmente é baixo valor. Baixo valor. Coisas que a gente não quer olhar, né? É a ponta do iceberg lá. Não quero ver esse item. Isso aí, curva C, automático. Beleza. E agora, os indicadores do P2P. Daí tem muitos. Fala 5, então. Se tem muitos, fala 5. Eu falo bom ou ruim? Fala meia-meia. Não, acho que o principal é a gente receber nota fiscal que não tenha um número de pedido atrelado. Porque quando tudo dá certo, existe um robô que faz a leitura da nota fiscal e ela é inserida automática no sistema. Mas precisa dar muita coisa certa para isso acontecer. Então, é o índice de que esse robô consegue trabalhar sozinho, né? Porque ele para. Só para entender bem a métrica, é nota fiscal correta. Nota fiscal correta. Não, é nota fiscal com número de pedido. Com número de pedido. Com o número de pedido, tá. Porque chega assim, nota fiscal sem número de pedido aí, até encontrar quem comprou... Eu brinco, hoje ainda a diretora de RH deu risada. Eu falei assim, quando eu descobri o delinquente, porque assim, é um delinquente, porque foi uma compra fora do processo, né? Na maioria das vezes, né? Nota fiscal com número de pedido. Então tem que ter número de pedido. Aí, segundo, é a nota fiscal que não encaixou com o pedido. Aí o robô, não, né, ele travou, ele tentou entrar e ele falou, não, essa aqui tá divergente, não entro. Aí vai para um outro fluxo. Então tem esse controle. Eu diria que é o percentual de nota correta. Né? Mais ou menos por aí, dependente do nome. Então tem esse controle também. E aí vai depois para outros que são críticos, né? Que é o pagamento. Porque o robô, apesar dele entrar com a nota fiscal, ou mesmo que a gente entre com a nota fiscal manual, o requisitante precisa confirmar que ele recebeu aquele serviço, aquele material. Então ele precisa ir lá no sistema e dizer, isso aqui recebi mesmo, pode pagar. Aí o requisitante nunca faz essa parte, né? Nunca. Requisitante, vocês. Difícil. Então, tem o indicador do quanto o requisitante demora e a gente acaba pagando atrasado, por exemplo, né? Porque tá lá esperando o requisitante dizer, eu recebi esse copo.
Então, esse é um outro indicador. E aí, o próprio de pagamento atrasado também, né? De pagamento atrasado. Mas existe alguns clássicos do, por exemplo, TMA, tempo médio de atendimento. Você não tem esse. Esse a gente tem só em compras, da mas cadeia não inteira, no de P2P. ponta a ponta. Não, só em compras. Não, mas tem em compras. Você tem compras. Em compras tem. Tempo médio de atendimento de ponta a Sim, ponta. tem. Hoje a gente trabalha para processos médios 7 dias e longos 15 dias para começar a ter uma resposta. Não significa que a gente terminou o longo em 15 dias, né? Mas esse é o nosso prazo. Hoje tá ok, mas demorou para a gente conseguir atender. Demorou. O TIF você usa? Não. Não usa? Não, esse não. Esse não. São poucos. Eles são bem estratégicos, né? Bem pontuais. E qual deles está com o maior desafio para você para esse ano de 25? De melhoria, assim, percentual. Você falou, isso dá uma... Em compras? Em compras. Acho que a gente chama de small value order, né? Que são as compras de baixo valor. É ficar dentro dos 3%. A gente gostaria de aumentar. Aumentar essa porcentagem. Porque hoje, para eu ficar dentro dos 3%, o meu valor financeiro dele é baixo. Eu gostaria de aumentar. Eu já fiz até benchmark com outras empresas. Todo mundo trabalha com 80, 100 mil reais. Eu estou trabalhando hoje com 25. Então, é baixo. É bem baixo. Mas a gente fez uma pesquisa no Supply Leaders Club. Olha, nosso não grupo, vi. E até publicamos isso aí. Lembra, Jean? De qual? De o quanto que tá na... Eu vou puxar depois isso aí. De compra... Da compra média. Da compra de baixo valor. Quanto tá assim. com compra... de baixo valor, a gente fez... lembra? O pedido de compras podia ser sem área de compras participativamente. Sem envolvimento de compras. Envolvimento de compras. Essa frase. Estou tentando lembrar a frase que a gente usou na pesquisa. Era com envolvimento baixo de compras. Tem essa... E aí, deu uma variação boa nas respostas. Tem gente que é em dólar, tem gente que é um percentual, tem gente... tem empresa que tem por fornecedor. Aí a outra pergunta que a gente fez também é quanto pode fazer um pedido fora do processo também, né? Aí tem uma que tem um limite por requisitante, às vezes o requisitante entra no jogo, limite por requisitante, outra é limite para o mesmo fornecedor. A gente tem limite para o mesmo fornecedor. Tem, né? Tem. Não pode ter muitos pedidos pequenos para o... mas eles não precisam ter medo, não. O robô comprador. Não precisa. O robô, os compradores estão tudo se tremendo. Eu nem tô, comecei a falar esse nome no ano passado, eu já tô trocando o nome, né, de robô comprador para agente de IA. Agente de IA. Agente de IA. Eu já tô agora disciplinando o mercado. Obrigada. Porque o robô é mais o RPA que faz um processo de automação, né? Não. Um agente... né? Ele tem uma inteligência ali também. Ele tem uma inteligência, ele, por exemplo, analisar os preços que mandou e falar, esse preço aqui, escrever uma mensagem pro fornecedor, mandar a mensagem sozinho, voltar, ler a mensagem do fornecedor, escolher, trabalhar de novo e voltar. Essa visão já é um agente de IA comprador. Porque o robô, a gente entende, por exemplo, seu pedido de baixo valor, ele já é feito de forma automática ali pela plataforma. Quase tudo. Né? Então a gente já entende, mas isso já é um robô, né? O que mais esse cara tá chegando? Mas vai se enfiar? Catálogo? Sim. Então o robô compra catálogo. Ele já está pré-selecionado. Isso, porque o robô tá lá, o catálogo da base cadastrada, e nesse catálogo da base cadastrada, ele fez o pedido, ele dispara uma automação lá, voltou dentro do catálogo, um dos três já está homologado, cara, pega mais baixo e finaliza. E vai embora. Tem um if ali no robô, né? Você usa catálogo para marketing também? Não. Não, porque eu já ia me sentir mal, porque eu passei por uns 3 projetos que meu projeto era esse, botava catálogo para marketing. Porque normalmente... Não consegue. Normalmente, Gia, a maioria das empresas está com esse robô, não agente. Que o agente também vai bater por enquanto. Está com o robô para produtos e não serviços. Então, serviço é mais difícil. Mas tem até os produtos ali, né, de marketing, mas ainda assim... Não, algumas coisas é possível, mas é muito limitado. Aí não compensa. O que nós trabalhamos são com fornecedores pré-homologados. Boa. Então, o marketing, ele tem lá algumas agências, ele tem alguns fotógrafos, alguns Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar algum serviço de fotógrafo, job de freela, serviço gráfico, isso aí. Brindes. Isso, realmente funciona. Então, ele está pré-homologado, mas ele ainda vai lá escolher qual produto que ele quer. E ele pode ainda ter opção, então ele pode fazer uma mini concorrência. Customizar algo, colocar algo diferente. É possível, ele não fica travado, né? Você já imagina colocar um agente de IA?
Não é que eu imagine, é uma realidade que vai chegar, não tem como ficar fora, não tem como. É uma questão da gente preparar. Eu preparo muito meu time para esse momento, né? Como que a gente se encaixa? Na verdade, a IA generativa já está dentro do Coupa. Que eu tive o prazer de ir lá para Vegas, eu fui no Coupa Inspire. Ah, foi? Foi. Ele é chique. Me convidaram para ir no Coupa Inspire. Provavelmente irei de novo nesse ano. Aí depois sai um curso. Não, sai uma palestra. O Alex é bom nisso. 5 minutos de conversa com ele. Gerou uma palestra. Essa nossa conversa aqui vai gerar uma palestra. Eu já vi que você tem ideia. Ele vai... E aí eu fui pro Coupa Inspire e eles lançaram lá já o agente barra, né? O chat GPT, vamos chamar assim, só para o pessoal se localizar, da IA generativa dentro do Coupa. Você já está usando? Não começou ainda. Não, mas vai ter que usar, porque já está dentro. Ele vai chegar. E você vai falar, o pessoal vai falar, o seu requisitante no Coupa vai conversar no chat GPT para fazer a requisição. Isso é bom. Olha. A Coupa já lançou isso aí, tá? Que legal. Não, esse eu não vi. Lançou. Então, vai, por exemplo, a spec da requisição lá na ponta vai estar programadinha de muito falar... mais fácil. Não, vai estar assim, quero comprar caneta. O cara vai mandar essa do nada. Fácil. Aí o agente vai responder, que tipo de caneta? A IA general, o chatzinho... Ele já vai gerando. O chatzinho vai responder, que caneta? Tal. Ah, legal, mas para qual objetivo? Tal. Aí o que vai acontecer? Ele já vai propor, não só na gente, às vezes aqui no próprio chat, né? Imagina que fosse um WhatsApp da vida, ou às vezes na tela, ele vai falar qual desses. Ele já vai encontrar na base, mostrar o que está cadastrado de categoria. Aí o cara vai falar, esse tipo de caneta. O cara vai clicar na opção. E foi. É isso. Mas eu acho que isso aí tá que vai fazendo acontecer. o melhor caminho, né? Que é isso. A gente vai ter que encarar em algum momento. Então, assim, é melhor se preparar agora. Exato, é o que eu sempre digo. Estejamos preparados, porque chegará. E chegará em todos os segmentos, então não é só o comprador que precisa sofrer, né? A gente vai entrar pro nosso ping-pong bate-bola. Tá bom. E uma das perguntas é uma frase de impacto. Só que eu vou quebrar o protocolo, porque eu vou falar uma frase de impacto que eu já estou falando bastante tempo. Tá em homenagem ao nosso fechamento. Eu tenho falado nas minhas palestras uma frase de impacto, que é: você não será substituído pela tecnologia, e sim por um outro ser humano que usa a tecnologia. Sem dúvida. Essa é a frase de impacto para o comprador agora. A gente chega nessa hora. Entendeu? Você não será substituído pela tecnologia, e sim por um outro amigo, colega, parceiro, que usa muito bem a tecnologia. Usa muito bem o chat GPT, usa muito bem o Coupa, usa muito bem o agente. Esses aí vão produzir o dobro que você. E aí você vai achar que foi a tecnologia. Mas não foi, porque você não usou a tecnologia. É saber tirar vantagem da tecnologia. Talvez abrir chance para experimentar um pouco, né? Para ver, tipo, eu não sou a pessoa mais tecnológica. Alex domina tudo. Eu sou porque eu sou formado, né? Era dev. Pô. Eu não sou a pessoa mais tecnológica. Mas assim, é o que a gente falou, né? Vai ter que encarar. Para mim é tipo a geração Z, eles chegaram, estão aí. E, por exemplo, eu tinha medo da geração Z. Agora eu já entrei no TikTok. Eu já tô ali conversando, já tô achando eles legais. Aí eu fico vendo algumas coisas e falo, cara, mas o bicho é esperto. Então vai ser tipo um robô que tá chegando. Você vai ter que dar uma abertura para ele e trocar, sabe? Não é possível hoje ignorar a tecnologia. Não é e nem a tecnologia que está chegando. Né? Não é possível. É isso aí. Bom, agora vamos para o nosso ping-pong. A primeira é uma frase de impacto. Tá parecida. Não importa qual é o destino, importa quem está do teu lado. E pode ser o cara que domina a IA. Pode ser um requisitante. Então... Não importa o destino, quem está ao seu lado. De onde surgiu essa frase? É porque eu tenho uma jornada que a gente fala em outro momento, uma jornada bem sinuosa, assim, não muito reta. Então eu preciso coletar pessoas que queiram encarar essa jornada. Boa. Criação suas. Minha. Criação sua. Jean, próxima pergunta aí pra gente. O conselho mais relevante que você recebeu? Meu pai, que disse que eu sempre precisava ser diferente dos outros. Eu gostei desse pai. Porque durante muito tempo a gente fica nessa expectativa de ter que seguir um padrão, né? Ou ir por um caminho muito certinho. E quando você sai, você
dá até um susto. Você fala, cara, o que vai ser de mim agora? Porque tá todo mundo indo por aqui. Então, aceitar, né, e ser essas pessoas diferentes ou ter um caminho diferente, talvez... Ele sempre falava, como que as pessoas vão te enxergar na multidão? Elas precisam te ver diferente. É assim que ele fala. Que, pelo jeito, você usou muito bem o conselho. Porque esse conselho poderia não ser bem usado, concorda? Exato. Né? O diferente sempre tem aquele perigo, né? De alguém falar, você tem que ser diferente dos outros. Fala, bom, então eu não estudo. Não é verdade? Não vou fazer nada, então. Então, cara, trabalhar não. Eu quero ver diferente de outra coisa. Eu tenho que realizar meus sonhos. Meu sonho não é trabalhar. Né? Não, percentualmente falando, tem que saber interpretar esse conceito, né? Mas aí vem com a inquietude, né? O que é ser diferente? O que é ser... Por isso que eu falei, você usou muito bem, né? Obrigada. Muito bem. Próxima pergunta. Uma competência que você acha que hoje todos têm que dominar? Comunicação. Comunicação. Aí você deu ponto. Ele ficou feliz, né? É a bandeira. Não, mas é importante, porque a gente está numa geração que está se escondendo atrás da tela, né? E acha que isso é comunicação. Até é, né? O acesso à informação, ele é muito rápido hoje. Mas ainda assim, as pessoas precisam saber se comunicar. Então, a interação ainda é um ponto extremamente crucial. Nós estávamos conversando em off, é bonito falar isso no podcast. Todo podcast alguém fala isso. Sempre tem, né? Eu falar o que você falou nos bastidores. E eu falei, um dia a gente vai gravar um episódio só para falar das perguntas. Bate-bola, Pinga Fogo, que mais apareceu. Comunicação aparece muito. Eu imagino que sim, É uma das competências que está no ranking top 5, certeza que... Eu já aumentei lá. Está no top 5 das nossas respostas aqui. E agora é uma coisa que você sempre acreditou ser verdade, mas depois aí com o tempo descobriu que não. Não é tão assim também. Nossa, essa vocês me pegaram, eu tinha esquecido. Essa é legal. Tá vendo? A gente, os bastidores, a gente também tava falando. A gente sempre passa para o pessoal se preparar, mas olha como é legal também. É bom. Mas eu acho que é achar que sabe tudo. Né? Quando eu era mais jovem, eu achava assim, agora eu já formei na faculdade, fiz mestrado, tenho um bom emprego, sei tudo. Não sei, acabei de voltar para escola. Então, estou aprendendo uma coisa nova. Então, essa aí, o meu foi parecido, né? Eu tive ainda bem essa sapiência, né, de perceber que não é assim. Mas tem um gráfico que mostra a curva, e essa que eu aprendi faz pouco tempo. E é uma curva muito interessante, né? Essa curva mostra o quê? Que você, no começo, não sabe, certo? Não sabe. Sim. E aí você estuda um pouco sobre o tema. E quando você estuda sobre o tema, neste momento que você estuda sobre um tema, você rapidamente se acha um expert nele. Porque você não sabia de fato. Sei. Né? Aí você estudou sobre isso, fala, agora tô manjando. Agora eu tenho tudo. E muita gente para aí. Só que é uma curva natural do ser humano. Você vem, atinge esse pico, mas quando você começa a estudar um pouco mais, você começa... É curioso, né? Você estuda mais, você cai na realidade, começa a descer na curva, começa a perceber o seguinte, eu não sei tanto sobre esse tema. Eu preciso Eu pensei que eu sabia, mas eu não sabia. Você começa a estudar mais, até que você chega numa curva que você fala, agora eu já sei legal, mas sei que tem muito pela frente. Mas você já fala, eu sei bastante e sei que existe mais. É muito interessante essa curva, porque se a gente não reparar, e eu com essa curva, né, desse gráfico, dessa lei, eu acabei olhando e falando, nossa, eu preciso tomar cuidado, porque a gente, mesmo sabendo, a gente pode cair nela todo dia. Cara, porque é muito fácil você cair nela. É uma coisa que acontece... Agora eu tô manjando, vou dar um exemplo. Agora eu tô manjando eu vi o episódio, tô manjando de P2P, cara. Ótimo, cara, P2P e tal. Cara, aí você começa a falar, não, mas deixa eu entender um pouco mais de P2P, né? Aí você vai falar, rapaz, eu não sei nada. É até inconsciente. É inconsciente, a gente cai nessa, eu mesmo sabendo cai nessa. E isso eu descobri que é uma curva. Então hoje eu tomo muito cuidado. Na hora que eu tô arrancando, eu falo, bom, beleza, eu dei o arranque, eu vou continuar, aí você quer pôr, aí depois vai. Né? Então, dica, né? Volte para a sala de aula. Eu vou dar um exemplo desse aqui com um assunto bem aleatório, que eu estudei que nem louco durante 4 meses. 4 meses meu de estudo. Eu não vou falar que o tempo é polêmico, e é longo pra caramba, bem filosófico. Mas eu estudei sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se existe ou não livre-arbítrio na vida. Né? Você sabe disso, né? A gente falou sobre isso. A priori, alguns podem falar, bom,
livre-arbítrio? Tem, não tem. O cara nem estudou. É. Sei lá, se eu sei sobre isso, tem uma opinião. Aí o cara fala, não, vou dar uma pensada só sobre... Eu quero estudar sobre livre-arbítrio. Fala, existe, não existe, tá, mas você está na primeira curva. Quando você começa a estudar um pouco mais, você fala, rapaz... Eu não sei nem qual é a definição de livre-arbítrio, eu não sei o que considera. Existe uma parte teológica do livre-arbítrio, existe uma parte filosófica do livre-arbítrio, existe uma parte neurocientífica do livre-arbítrio. Olha quanta coisa, Aí você começa a ver um negócio gigante, você fala, cara, esse não sei nada. Você chega numa média e fala, cara, cheguei num bom nível, mas sei que é difícil chegar a uma conclusão. Muito louco, mas é engraçado, né? Que você tem, fala, livre-arbítrio eu sei, tem, com certeza, né? Você tá no raso eu lá. faço o que eu quero, né? Tranquilo. Fica a dica, quem quiser, livre-arbítrio é grande o negócio. Vai longe. Vai longe. Muito que bem, então para fechar, uma música que você vai recomendar. Vamos dizer se essa música não está na nossa playlist aqui para os nossos alunos, a gente vai pôr no campus. Porque vai para playlist. Então, todas as músicas que eles escolhem, a gente coloca aqui na playlist. Olha que legal. Essas musiquinhas que vocês chegam aqui no escritório e tá tocando, é na playlist. Fica na playlist. Olha que bacana, adorei. Bom, eu vou contribuir com a parte... Só não pusemos, se tiver tipo um funk com umas letras, não, a gente não põe. É melhor evitar. Tirando isso, vão todas já. Não, a minha eu acho que vai dar, que é rock, é um rock. Bom, é um rock. Envelheço na Cidade, do Ira. Envelheço na Cidade. Não conhecia. Que vem... Você conhecia? Poxa, como assim, cara? Não conhecia? Envelheço na Cidade. Então, viu? Eu já ia dizer que isso é da minha geração. Não falaria. Corta essa parte. Não, mas é porque não conhecia. Não podemos pôr muito, senão derruba a gente aqui. Não derruba o YouTube. Mas eu acho que é uma música que fala exatamente disso, né? Do continuar estudando. Assim, tem que pensar filosoficamente, estudar. Mas é assim, é como o mundo vai mudando. Eu vou envelhecendo, as coisas ao meu redor ficam diferentes. Como que eu me conecto lá, né? Essa música é muito boa, já fica... Não conhecia, mas talvez porque eu carioca, né? Curto um samba, um funk. Tudo bem, tem maravilhosos, né? E aí, talvez, rock realmente eu não conheço tanto, mas vou ouvir. Porque o nome eu já gostei. Depois me escreve. Muito boa. Sheila, temos um presente aqui para você. Sim. Um presente aqui para você, ó. Olha, hoje foi um dia das coincidências. É igual a minha camiseta, olha aqui, ó. Vou abrir. Pode abrir, igual a minha aqui, ó. Que é nova essa camisa. Nossa, ninguém tem, então, é isso? Poucos têm essa aqui, poucos acabou de chegar. Privilégio. Da lojinha nova. Aqui. Isso, muito obrigada. Feminina, veja se o tamanho tá ok. Tá ótimo, serve sim. Muito obrigada. Obrigado. Sheila, foi um prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Estar com você aqui. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigada. Volte mais vezes. Volto, tem tanta coisa para conversar. Eu já registrei aqui várias coisas que eu quero falar, então a gente vai continuar. Quem quiser falar com você, um canal que você acha legal, LinkedIn? Sim, pode me procurar pelo LinkedIn, porque lá tem Seu LinkedIn você sabe? Sheila.Tolfo. Sheila.Tolfo. Mas para não errar o nome, vai estar aqui embaixo. Vai estar, né? Obrigada. Precisa soletrar. Isso aí. Boa, Jean, muito obrigado aqui. Obrigado a você. Obrigado por estar mais uma vez. Mais uma vez. Me chama mais. Vai, estará aqui. Muito que bem. Pessoal, esse foi mais um Supply Talks. E eu sempre peço um negócio legal. Compartilhe isso com todo mundo, porque daqui saem insights que você pode e deve colocar para rodar e gerar resultado aí no seu negócio. Um abraço e até o próximo Supply Talks.